Meu tema hoje é economia do conhecimento e futuro do Brasil. Em cada época, há uma prática mais avançada de produção. Antes era a industrialização convencional. Hoje é a economia do conhecimento. Superficialmente, ela se caracteriza pelo acúmulo de capital, tecnologia e ciência no processo produtivo. Ela reconcilia a produção em grande escala com a capacidade quase ilimitada de diversificar os produtos e serviços. E ela associa grande autonomia decisória para as equipes de trabalho com a manutenção de coerência e rumo no processo produtivo. Como se fosse na atividade militar a ação de uma força especial ou de uma guerrilha e não a atividade de uma brigada de infantaria tradicional no modelo de comando e controle. Mas a economia do conhecimento tem também características mais profundas e radicais, que ela só revela na medida em que ela se aprofunda e se dissemina para toda a economia. Há um vínculo entre a radicalização dela e a disseminação dela. O primeiro traço mais profundo é a promessa de superar o que talvez seja o constrangimento mais persistente e universal na atividade econômica, que é o retorno marginal decrescente ao comprometimento de insumos e fatores num processo produtivo. Quando se aumenta um insumo ou um fator na produção, mantendo todos os outros constantes, a tendência é que, no início, o aumento do produto sobe acima da proporção do aumento do insumo, mas depois começa a declinar. É como se aquele engajamento exaurisse o seu potencial. O que observamos na economia do conhecimento é que essa limitação de retornos marginais decrescentes pode ser superada. A razão profunda é que antes, nos processos produtivos avançados anteriores, a inovação era sempre episódica e vinha de fora do processo produtivo. Ela era aplicada, ela aumentava a produtividade até que exaurisse a sua contribuição. Agora, na economia do conhecimento, há a possibilidade de inovação perpétua. E este cunho perpétuo da inovação derrota a tendência aos retornos marginais decrescentes. O segundo atributo mais profundo da economia do conhecimento é que ela aproxima produção e imaginação. E este fato se manifesta em duas dimensões: na organização do trabalho e na relação entre o trabalhador e a máquina. Na organização do trabalho, é como se o processo produtivo
começasse a se assemelhar ao trabalho de uma equipe dedicada à descoberta científica. O trabalho vira como se fosse o espelho coletivo da imaginação. E surge a possibilidade de um novo tipo de relação entre o trabalhador e a máquina. Na industrialização convencional, na linha de montagem de Henry Ford, ou na fábrica de alfinetes de Adam Smith, a manufatura mecanizada, o trabalhador trabalhava como se ele fosse uma de suas máquinas, por movimentos rotineiros e altamente especializados. Agora surge a possibilidade de o trabalhador ser uma espécie de antimáquina. Tudo que aprendemos a repetir, expressamos por uma fórmula ou um algoritmo, e encarnamos a fórmula ou o algoritmo na máquina. E preservamos o nosso tempo, que é o nosso recurso mais importante, e é, em algum sentido, o nosso único recurso, para aquilo que ainda não aprendemos a repetir. A máquina e o homem, isto é, a antimáquina, viram muito mais poderosos do que cada um deles sozinho. A terceira característica mais profunda da economia do conhecimento é a tendência a transformar a cultura moral da produção. A cultura da industrialização convencional era uma cultura de hierarquia e especialização acentuadas. Agora a economia do conhecimento, para se aprofundar, exige um aumento do nível de autonomia decisória das equipes e dos trabalhadores individuais. E, portanto, também um aumento da confiança recíproca. Ela não prospera num ambiente de desconfiança ou dentro de práticas que separam rigidamente concorrência e cooperação. Ela exige um aumento da confiança recíproca e da ação discricionária ou autônoma e um acúmulo de capital social, de vínculos associativos. E é, portanto, uma revolução na cultura moral do sistema produtivo. Agora, estas características mais profundas que acabo de esboçar não se manifestam com clareza enquanto a economia do conhecimento continua confinada, como ela está hoje em todas as grandes economias do mundo, a franjas que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. Ela não está mais associada a um único setor da economia. Não se confunde, por exemplo, com a indústria de alta tecnologia. Ela existe em todas as maiores economias, em todas as áreas da produção, nos serviços intelectualmente densos e na agricultura científica ou de precisão, tanto quanto
na indústria de alta tecnologia. Mas em cada setor da economia, ela existe apenas como uma ilha. Como uma ilha que não incorpora a grande maioria dos participantes no trabalho da produção. Este caráter insular do novo vanguardismo produtivo vira causa profunda de estagnação e de desigualdade. De estagnação, porque nega à maioria das pessoas os instrumentos para o trabalho mais produtivo. E de desigualdade, porque aprofunda o fosso que separa as vanguardas e as retaguardas da produção, as ilhas de todo o resto. E nada que pudemos fazer depois, por meio de tributação progressiva ou de gasto social redistribuidor, pode compensar adequadamente o efeito desigualizador destas hierarquias profundas, enraizadas na estrutura da produção. Aí surge o dilema que cada vez mais está no centro do debate mundial a respeito do desenvolvimento. O caminho clássico para o desenvolvimento era a industrialização convencional, como aquela que foi instaurada no sudeste do Brasil em meados do século passado. Era como se fosse um atalho. A mensagem era: transfira recursos e trabalhadores dos setores menos produtivos da economia, sobretudo naquela época, a agricultura, para o setor mais produtivo, a indústria. E depois trata dos fundamentos, que são as instituições e a educação, enquanto aproveita o atalho. Mas este atalho está deixando de funcionar em todo o mundo. Esta indústria convencional deixou de ser vanguarda. Hoje ela é principalmente um resíduo, um vestígio da época anterior, quando não é uma parceira, um satélite da nova vanguarda da economia do conhecimento. E sobrevive só na base de grande restrição de remuneração ao trabalho, procurando os países com os impostos mais baixos e os salários mais aviltados. Mas qual é a alternativa a esta industrialização convencional? Seria uma forma includente da economia do conhecimento. Mas essa forma não existe. Ela não existe nem nas economias mais ricas, com as populações mais preparadas. Como é que ela pode existir nos países em desenvolvimento, num país como o nosso, onde os requisitos para a economia do conhecimento faltam em todo lugar? Esse é o dilema. E esse dilema só pode ser resolvido de uma forma. Só de seu segundo lado, isto é, encontrando uma maneira de transformar a tarefa aparentemente inacessível de organizar uma economia do conhecimento includente em acessível, desdobrando-a em componentes e em etapas. Como então progredir rumo
a uma economia do conhecimento includente. E como fazê-lo nas condições práticas de um país como o Brasil? Em geral, há 3 séries de requisitos para aprofundar e disseminar a economia do conhecimento. Primeiro requisito é educação, uma forma específica de educação. Uma educação que privilegie as capacitações analíticas e sintéticas, que sacrifique o enciclopedismo superficial ao aprofundamento seletivo, que organize o ensino em forma cooperativa por equipes de alunos e de professores, e que aborde todo o conhecimento herdado de forma crítica e dialética, isto é, sempre de pontos de vista contrastantes. E num país como o nosso, grande, desigual e federativo, desenvolvendo os instrumentos necessários para reconciliar a gestão local das escolas com padrões nacionais de investimento e de qualidade. O segundo requisito tem a ver com a exigência moral ou social. Aquilo que eu chamei a mudança da cultura moral da produção. Aumentar a capacidade de cooperar. Acumular o capital social, a rede de vínculos associativos. Não é apenas um destino cego que ou temos ou não temos. É o objeto potencial de uma ação deliberada. Não há uma bala de prata, mas há um conjunto de iniciativas que, no seu efeito combinado e cumulativo, tendem a reforçar a capacidade cooperativa. Por exemplo, a ênfase cooperativa na educação. Não é que a escola doutrinasse cooperação, é que ela exemplificasse cooperação. E o engajamento da sociedade civil, sem fins lucrativos, por meio de organizações sociais ou cooperativas, na provisão dos serviços públicos, inclusive de educação e de saúde. O terceiro grande requisito para aprofundar e propagar a economia do conhecimento é jurídico e institucional. Não basta regular a economia do mercado, como ela existe hoje. Não basta atenuar as desigualdades que ela gera retrospectivamente pelo gasto social e pelos tributos progressivos. É preciso inovar na maneira de organizar uma economia de mercado. E esta inovação pode progredir por etapas. Na primeira etapa, o trabalho é ampliar e coordenar o acesso aos recursos e às oportunidades da produção, especialmente em favor do agente econômico mais importante, que é a multidão de pequenas e médias empresas, a grande maioria delas ainda afundadas num primitivismo produtivo. Na segunda etapa, começar a desenhar uma nova arquitetura institucional da economia de mercado. No eixo vertical de relações entre os governos e as empresas, construir formas de coordenação estratégica ou parceria descentralizada
participativa, pluralista e experimental. Não é o sistema americano de um Estado que regula as empresas à distância, mas também não é o modelo do Nordeste Asiático, de formulação de uma política comercial e industrial unitária, imposta de cima para baixo pelo aparato do Estado. É experimentar por meio dessas parcerias entre os governos e as empresas ou as redes de empresas, as diferentes maneiras de progredir rumo a este padrão mais profundo e radical da economia do conhecimento. E no eixo horizontal da relação entre as empresas, fomentar as práticas de concorrência cooperativa. Quer dizer que as empresas possam cooperar umas com as outras, fazendo mutirão de certos recursos para ganhar economia de escala, enquanto continuam a competir umas com as outras. É isso que construiu a agricultura familiar empresarial no século XIX, nos Estados Unidos e em muitos outros países. E é isso que teríamos que fazer em grande escala, agora na democratização da economia do conhecimento. E a terceira etapa é uma etapa em que começamos a inovar e a experimentar nos mecanismos básicos da descentralização econômica. A economia de mercado não tem uma forma singular, natural e necessária. Ela pode existir de muitas formas diferentes. Ela não deve estar presa, crucificada, num único arcabouço jurídico. Tem de haver muitas maneiras de organizar a descentralização da iniciativa e, portanto, muitos regimes de propriedade e de contrato convivendo experimentalmente na mesma economia de mercado. Esta é uma grande obra, portanto. E é uma obra em que nós, no Brasil, não podemos simplesmente seguir o exemplo de um país estrangeiro, como estamos acostumados a fazer dentro do nosso colonialismo mental. Nós teríamos que andar primeiro. Nós é que teríamos de dar o exemplo. E para isto o Brasil tem muitas características favoráveis. Uma cultura empreendedora amplamente difundida e manifesta numa multidão de pequenos e médios empreendimentos em todo o país. Sem acesso aos instrumentos necessários ao vanguardismo, porém com imenso vigor. E uma cultura pautada por uma grande anarquia criadora, por um sincretismo, pela mistura de tudo com tudo. Este espontaneísmo inculto teria de ser transformado em flexibilidade preparada. O Brasil todo não deve ter de primeiro virar a São Paulo de meados do século passado para depois transformar-se em outra coisa. Nós precisamos construir o caminho que, dentro das realidades de cada região do Brasil, nos leve diretamente do primitivismo produtivo em que muitos estão afundados para a vanguarda da economia do conhecimento.
percorrendo etapas intermediárias na produção e na educação. Este é um projeto nacional audacioso. Exige imaginação, coragem e clareza intelectual, mas promete libertar o Brasil e engrandecer os brasileiros. Pronto.